Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Com certeza você já se fez essa pergunta. Todos nós, todos os crentes, em algum momento da vida já se fizeram essa pergunta: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Mas antes, você se inscreva no canal e ative as notificações, se você não é inscrito, para você receber mais dos nossos conteúdos. E deixe seu like, se você já é inscrito, se você se inscreveu agora, deixe seu like. Isso é importante. Isso nos ajuda a alcançar e ajudar mais pessoas, ainda mais com um tema importante como esse de hoje. Bom, qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para o meu futuro? Você já se perguntou isso? Com certeza você já se perguntou isso. Sabe por quê? Porque todos nós que cremos, nós que temos temor a Deus, nós queremos andar segundo a vontade de Deus. Nós não queremos desagradar a Deus. Sendo assim, nós queremos fazer as coisas conforme aquilo que agrada a Deus. Então, diante de um relacionamento, será que essa pessoa é ou não para me casar? Será que eu devo ou não me relacionar com essa pessoa? Diante de uma profissão, uma escolha, uma decisão importante como a do meu futuro, qual profissão eu devo escolher para a minha vida? O que eu devo estudar? Será que o que eu estou estudando agrada a Deus? Será que a igreja que eu estou frequentando agrada a Deus? Será que esse trabalho ele agrada a Deus? Nós queremos viver debaixo de uma obediência, nós tememos que nós venhamos nos afastar de Deus. E de certo modo, isso é um bom sinal, esse é sinal que nós estamos temendo a Deus, que nós estamos buscando viver de acordo com a vontade de Deus, mas tem algumas implicações e alguns erros que muitas igrejas omitem diante dessa dúvida, que você vai aprender hoje, que você vai entender como essa dúvida ela é perigosa e como que nós podemos esclarecer essa dúvida. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que esse tipo de preocupação, que a princípio é algo muito justo, a princípio é algo muito bom, pode causar ansiedade, uma ansiedade espiritual muito prejudicial à nossa vida. Tem muitas pessoas, e eu já tive momentos assim, que ficam estagnadas, paradas, não agem, porque elas esperam uma confirmação da vontade de Deus. E se você é uma pessoa como eu, um pecador que não tem uma super espiritualidade, como alguns pentecostais que têm revelações, profecias, visões, e eles sabem exatamente qual é a vontade de Deus misteriosamente, e nós vamos falar um pouco mais sobre eles mais pra frente. Mas se você não é esse tipo de pessoa, se você é uma pessoa como eu, que não recebe revelações diretas de Deus todos os dias, você pode correr o risco de cair numa ansiedade e travar a sua vida, porque você vai esperar que Deus escolha, ou vai esperar algo milagrosamente acontecer, porque você tem medo de tomar uma decisão errada. E muitas pessoas nessa ansiedade e nessa dúvida também bebem de fontes enganosas, elas caem em caminhos errados. Qual caminhos errados? Elas começam a buscar um tipo de previsão para saber qual é a vontade de Deus, um tipo de revelação, e aí caem em muitas igrejas neopentecostais e pentecostais cheias de enganos, falcatruas, cheias de falsas profecias e falsas revelações que enganam, iludem as pessoas. Profecias, revelações, enganos, distorções bíblicas, tudo isso é muito perigoso. Tudo isso deve ser evitado para aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus. Por que nós devemos evitar isso? Bom, nós precisamos voltar para a revelação que nós já temos da vontade de Deus, e essa revelação está nas Escrituras. Eu trouxe um texto aqui para falar sobre essa questão da vontade de Deus para a nossa vida. É um texto que eu espero que você absorva, entenda e que entre no seu coração, que te traga um pouco mais de sabedoria, de calma diante das decisões. E o texto está aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 29, que diz: porque, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a minha vida, para a nossa vida é um só. O plano de Deus para nós, a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, está aqui. A vontade de Deus é que você se transforme à imagem de Jesus Cristo. Deus quer que cada cristão, Deus quer que cada evangélico, Deus quer que cada crente, cada pessoa que de fato crê, ela seja transformada à imagem de Jesus. Por isso que é importante conhecer as Escrituras, porque aqui está a imagem de Jesus, e paulatinamente, através da revelação que nós já temos das Escrituras, nós vamos sendo transformados dia após dia na imagem de Jesus. Isso deveria nos satisfazer, mas devido à cultura de ensinos equivocados, distorções bíblicas com relação à teologia da prosperidade, o ensino de vida vitoriosa, muitas pessoas não se satisfazem com isso. E elas querem esse tipo de revelação, esse tipo de algo especial que essas falsas igrejas, essas falsas instituições têm para dar. E elas caem nesses enganos, dessas revelações e profecias. Mas nós que cremos
Nós que cremos, nós precisamos entender o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler aqui para você ter um entendimento. 2 Coríntios 5, 7 diz que não andamos, aliás, diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós devemos andar por fé e não pelo que nós vemos, não pelo que nós enxergamos. Você não precisa enxergar o seu futuro, você não precisa enxergar qual a vontade de Deus para você fazer uma escolha. Você faz essa escolha pela fé. Essa escolha está de acordo com os princípios bíblicos. Essa escolha afeta a sua vida espiritual. Essa escolha afeta você como cristão, como pessoa? Não? Então escolha, siga. E se você errar, tudo bem, faz parte do processo, faz parte do crescimento, o amadurecimento espiritual, o amadurecimento como homem, como mulher, como um ser humano, faz parte, os erros fazem parte, mas o mais importante é que nós não venhamos ficar buscando revelações, nós não venhamos ficar buscando profecias, nós não venhamos ficar esperando que outra pessoa, esperando que Deus venha decidir por nós, mas pela fé, a fé que nós andamos, nós venhamos andar, caminhar todos os dias em consagração, crescendo em graça e em conhecimento, porque essa é a vontade de Deus. Precisamos entender isso. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida é que nós venhamos crescer em graça e conhecimento, vivendo pela fé e nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo, que esse conteúdo tenha abençoado você de alguma forma, eu espero que tenha esclarecido, e eu quero que você ore. Você ore em cima disso. Que você tire toda a ansiedade. Se você vinha tendo ansiedade com relação a qual é a vontade de Deus, qual é a escolha, apenas escolha. Vá em frente, caminhe por fé. Se você errar, se você perder, está tudo bem, faz parte do processo. Creia que Deus, Ele permitiu isso, Ele está permitindo, é segundo a vontade de Deus. Olha só o que diz um versículo antes, lá de Romanos, que nós lemos. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é nos chamar para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Sabendo isso, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ainda que as coisas estejam difíceis, e ainda que tudo pareça uma situação complicada, uma situação sem saída, talvez você esteja aparentemente perdendo, nós estamos ganhando com Deus de algum modo. Creia e cresça em graça e em conhecimento. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que envie para as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, envie para o grupo da sua igreja, para que nós venhamos edificar e abençoar a vida de mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.